Boa noite a todos. Marlúcia, obrigado pelo louvor. Ontem eu preguei no Santa Fé e você cantou, Marlúcia, esse mesmo hino, não me esqueci. O hino final será o mesmo também? É outro? Ah, não tem hino final? Que pena. Eu ia propor para a Marlúcia, já que ela cantou ontem, que eu cantasse e ela pregasse. Mas, pelo jeito, ela já saiu antes que eu oferecesse a proposta para ela. Vocês estão bem? Todo mundo debaixo da graça do nosso maravilhoso Deus? Nós tivemos 10 dias, né, irmãos? 10 dias seguidos na casa de Deus. Quem de vocês veio os 10 dias? Ó, os guerreiros vieram. Quem de vocês não veio os 10, mas veio muitos dias? Maravilha. Deus seja louvado por isso. A Cleidiane comentou sobre o curso de produtos de limpeza. Sabe o amaciante que você usa para lavar a sua roupa? Vai ser ensinado aqui como fazer ele. Sabe a cândida que você usa para poder lavar o seu quintal? Você vai saber aqui como fazer ela. Sabe o sabão líquido? Vai ser ensinado. Tudo será ensinado, não perca esse curso por nada, viu? Eu já fiz esse curso 2 vezes e é um curso realmente muito interessante. Nas 2 ocasiões em que eu fiz o curso, eu conheci pessoas que passaram a trabalhar com isso em casa e conseguiram sustentar suas famílias. Então é bastante interessante. Eu quero acrescentar um anúncio. Eu não passei para o pessoal da comunicação, então eles não sabiam. Nós queremos começar no próximo domingo, à tarde, aqui na igreja, um curso de como preparar e apresentar sermões. Tem alguém aqui que gostaria de fazer esse curso, só para eu saber? Temos 2 pessoas. Os outros são tímidos, é isso? Os outros fizeram uma cara de timidez ali, eu senti uma cara de medo. Se você deseja aprender a pregar, preparar sermões, venha já no próximo domingo, tá bom? Próximo domingo, às 5h30 da tarde. Vai começar às 5h30 e vai terminar às 6h30. Por quê? Porque vão vir irmãos de outras igrejas e eles têm essa meia horinha para poder chegar de volta na igreja deles. As inscrições para esse curso estão sendo feitas num link que eu mandei no grupo da igreja, tá bom? Entra lá, coloca seu nome completo, só para a gente poder verificar quantos têm interesse, fazer a inscrição. E aí nós já começamos no próximo domingo. Desculpa, não ouvi. À tarde, às 5h30 da tarde. Vai ser das 5h30 até às 6h30. Aí tem meia horinha para o culto começar às 7h. Trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Nós vamos estudar hoje um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, eu acho. Não é que é difícil porque são as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Não, não é Daniel não. Abre em 1 Reis. Você já sabe quem está estudando 1 Reis. 1 Reis. Só que esse capítulo é um capítulo que dá até um nervoso no meio dele, que a gente fala assim, meu Deus, por que aconteceu tudo isso deste jeito? Eu não sei se quem está cuidando da câmera me permite eu descer e pregar aqui embaixo, se não vai me cortar. Se for cortar, vocês salvem lá, tá bom? 1 Reis, capítulo 13. Vocês devem conhecer a história, nós vamos fazer uma leitura. Primeira Reis, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Coloque a tua mão sobre a palavra, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre a vida de cada um de nós. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, muito agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e continuará fazendo na vida de cada um de nós. A Tua palavra está aberta e nós também abrimos a nossa mente e o nosso coração e Te pedimos, fala conosco, traz um recado do céu para as nossas vidas nessa noite. Suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Me acompanhe a partir da leitura do versículo 1. Eis que por ordem do Senhor, veio da cidade de Judá, a cidade de Betel, um homem de Deus, e o rei Jeroboão
estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, dos altos que queimam sobre ti incenso. E ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido essas palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar imediatamente se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a cidade de Betel. Amém, queridos? Fica escondido nesse texto a informação de que o rei Jeroboão era um homem que estava com o coração muito distante do Senhor, e ele decidiu por conta própria criar uma religião que fosse dele. Olha só, ele era o rei de Israel, do povo de Deus, e agora ele funda uma religião que é dele, e ele começa a fazer coisas nessa religião que a Bíblia nunca disse para que fossem feitas. A primeira coisa que ele fez foi permitir que sacerdotes que não fossem os sacerdotes do Senhor queimassem e oferecessem sacrifícios em montanhas. Essa era uma prática bem comum naqueles dias. Os povos vizinhos, cada povo adorava o seu Deus, e os deuses deles tinham poder de acordo com a montanha que havia no território. Então uma montanha bem alta indicava que era um Deus bem poderoso que lá estava. Lá eles colocavam um altar, lá eles sacrificavam animais, lá eles ofereciam aqueles sacrifícios a Deus. E o rei Jeroboão se aproveitou disso e disse assim: olha, eu vou fazer alguns altos por aqui, e o povo vai vir adorar, e eu vou trazer o povo para participar dessa nova religião que eu estou fundando. E ele começou a nomear quem ele quisesse, vocês vão ver no final do capítulo, para serem sacerdotes. E Deus, vendo aquela situação toda, vendo como o coração dele estava distante do Senhor, que ele estava adorando outros deuses, queimando incenso a outros deuses, Deus manda o homem de Deus, um profeta, nós não sabemos o nome dele. É um completo anônimo, é um completo desconhecido. O comentário bíblico adventista diz que pode ser que seja Amós. É assim uma referência distante. Pode ser que seja o mesmo profeta Amós, porque eles viveram no mesmo tempo. Em algumas características, a história deles se assemelha. Então, o comentário bíblico adventista faz essa referência de que talvez, quem sabe, todavia, no entanto, pode ser que seja Amós. Pensa na cena, é uma cena poderosa, não é? O homem de Deus chega diante do rei que está na frente do altar. O rei está ali queimando incenso no altar, os sacerdotes do rei estão à sua volta, logo em seguida animais serão sacrificados e queimados sobre aquele altar. O homem de Deus fala com o altar: altar, altar. O Senhor pede para que eu te diga que vai se levantar um homem, um filho de Davi, chamado Josias. Olha que profecia completa, queridos. A profecia é dada, inclusive é dito quem é o que faria isso. E Josias realmente nasceu 300 anos depois. Vai se levantar um homem chamado Josias, e ele vai queimar os sacerdotes que queimam nesse altar, sobre esse altar, tornando esse altar profanado para sempre. Você sabe que para um judeu, aonde um corpo foi decomposto,
aquele lugar se torna muito imundo, muito sujo, muito asqueroso. Então, você não vê judeu passeando em cemitério, você não vê... Os judeus, eles sempre se distanciam o máximo que eles podem, porque eles consideram o local do sepultamento um local imundo. Então, tem esse ponto curioso. E assim, do jeito que o homem de Deus falou, aconteceu. Só que 300 anos depois, Josias nasceu. Josias fez uma grande reforma e ele acabou com todos esses altares onde eram sacrificados e queimados incensos a outros deuses. Tremendo, não é tremendo? Agora, como se não bastasse, ele diz isso e logo em seguida ele diz assim: você vai rachar e a cinza que está no seu interior vai vazar. E aconteceu. Todo mundo vendo acontecer. E mais, o rei levantou a mão, apontou para ele e disse para os seus homens: prendam-no. E o rei ficou com a mão dura, ressequida, apontando sem poder recolhê-la, e eu imagino o desespero do rei. Era um homem de Deus, um servo de Deus, estava ali na presença do rei. Havia vindo de longe, e quando ele vê a situação, ele fala: tá bom, homem de Deus, implora o teu Deus, para que a minha mão retorne ao lugar. O profeta implorou, a mão dele voltou a funcionar como funcionava antes, e ele faz um convite para o homem de Deus: vamos ao palácio. Aquele que agora seria preso, está sendo convidado para um banquete. Vamos a um palácio. Eu quero servir uma refeição para você. Mas o homem de Deus foi bem claro, dizendo: não. Ainda que você me oferecesse metade do seu palácio, eu não iria contigo. Não comeria nada e não beberia coisa alguma, porque o Senhor me deu essa ordem. Interessante, né, irmãos? A ordem está bem clara? Está bem clara, ele sabia do que estava falando. E ele pegou as suas coisas e vai por um caminho diferente do caminho que ele tinha vindo, porque o Senhor havia dito para ele: não volte pelo mesmo caminho que você veio. Até aqui está tudo bem nossa história, né? Manifestação do poder de Deus. A parte triste daquilo que eu li até agora, vou já adiantar o final, é que Jeroboão não se converte ao Senhor e continuou sacrificando no alto. Às vezes, queridos, o homem ele fica tão obstinado pelo erro, e o erro vira uma coisa certa, né? Sabe quando o pecado deixa de ser pecado? Quando você já está fazendo aquilo há tanto tempo, já está acostumado, e já nem é mais pecado? Mas por que se importam com isso? Qual o problema disso? O que vocês têm a ver com isso? E as pessoas vão racionalizando e justificando o seu pecado. Mas eu faço isso há tanto tempo, Deus nunca se incomodou, por que agora vai se incomodar? Quem você acha que é na fila do pão para reclamar daquilo que eu faço? Quem que você acha que é na fila do pão para você ter direito de me dizer do que é certo ou errado? Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não é o que nós todos dizemos? Nós todos dizemos isso. Nós nos incomodamos quando alguém vem e diz para a gente assim: olha, está errado. Isso que você está fazendo está errado. O nosso coração tende a se endurecer. E nós estamos tão acostumados, às vezes, com erro, mas todo mundo ao nosso redor faz, todo mundo está fazendo. Que problema tem? Só me deixa continuar do jeito que eu estou. Tudo bem se você cuidar da sua vida? Cuida da sua vida que eu cuido da minha. E vamos seguir. Estamos indo para o mesmo céu, né? A palavra até diz, mas eu não quero entender o que a palavra está dizendo. Olha, irmãos, o pior do ser humano, o pior de nós, é quando nós nos colocamos no lugar de Deus. E quando nós passamos a ditar as regras do que é certo e errado. Aí nós dizemos assim: mas o meu coração sente que isso não tem problema. Existe um claro assim diz o Senhor, mas o meu coração sente que isso não tem problema. Quem é o seu coração para sentir alguma coisa? O que é mais importante, o seu coração ou assim diz o Senhor? Deveria ser o assim diz o Senhor. O homem de Deus fez tudo certo. E agora ele está voltando para a casa dele. E no retorno para a casa dele, aí vem a parte difícil da história. Aqui que a coisa fica bem complicada. No caminho de volta para a casa dele, os filhos de um outro profeta aposentado, talvez um pastor jubilado que morava ali na região, chega em casa e diz assim: papai, o senhor não imagina o que aconteceu hoje. Deus mandou um profeta que veio lá de longe, chegou na frente do rei, amaldiçoou o altar onde o rei estava queimando ofertas e incenso. O rei mandou matar o homem, prendeu o homem, e a mão do rei ficou dura estendida,
Papai, você precisava ver a manifestação do poder de Deus. E precisava ver quando o altar em que estava o incenso em cima se rachou, papai, sabe? E a cinza vazou assim, o negócio ficou rachado, ficou feio, do jeito que o homem de Deus havia dito. O outro profeta, a Bíblia não explica muito bem, viu, irmãos? Às vezes, quando a Bíblia não explica, a gente só aceita. Um dia nós teremos explicação. A Bíblia não esteve preocupação em explicar isso aqui. Mas o outro profeta falou assim para os filhos: filhos, arrumem um jumento para o papai, que o papai vai montar no jumento, eu vou alcançar o homem de Deus. E dito e feito, ele foi no jumento rapidinho, e quando ele chegou lá na frente, ele viu uma árvore grande, debaixo da árvore estava o profeta, o homem de Deus. Ele desceu do seu jumento e falou assim, conversou com o homem de Deus, para ter certeza que o homem de Deus havia sido mandado por Deus mesmo, e ele disse assim: olha, vamos à minha casa, para que você coma pão e beba água. E aí deixa eu ter que ler o texto, para a gente não ficar com dúvidas, tá bom? Pega a sua Bíblia de volta. Versículo 15. Então disse ele: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses, na minha Bíblia está escrito assim: porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Queridos, não dá para entender. Por que o profeta velho, o profeta aposentado, mentiu para o outro profeta? Não dá para entender. Mas foi um teste. Na vida nós somos testados diariamente, não somos? Como é bom vencer um teste, né? Como é bom vencer a provação. Como é bom dizer não ao diabo. Não te traz uma sensação de alegria e satisfação? Quando o diabo traz diante de você uma bandeja de prata e diz assim: olha aqui que coisa incrível que eu tenho para você. E você olha a bandeja de prata do diabo e diz assim: não, eu não quero. Não é isso que Deus tem preparado para a minha vida. Você vira as costas e sai. E sai sem nem ter arrependimento de não ter aceito a proposta. Como é bom quando isso acontece conosco. A gente se sente vitorioso, não é assim? É a vitória sobre o pecado. Quando isso acontece, queridos, nós temos que sair da presença do inimigo e da tentação, glorificando a Deus, porque nós não dissemos não porque nós somos bons. Nós dissemos não porque o Espírito de Deus que age em nós nos capacitou a negar a proposta do inimigo. E assim nós somos aprovados, assim nós vencemos. E nós saímos de cabeça erguida e saímos vitoriosos. Mas às vezes acontece comigo e com você, de que quando o inimigo vem com a bandeja de prata, os nossos olhos brilham, e nós nos perguntamos, né? Que mal faz? Tem um sermão que eu prego que falou sobre as 4 armas do diabo, que ele usa conosco sempre, que é só mais uma vez, só mais um pouquinho, ninguém está vendo e todo mundo faz. Às vezes, quando chega a bandeja da tentação diante da gente, a gente fala assim: é só mais um pouquinho, é só mais uma vez. Ninguém está vendo. Ah, isso todo mundo faz. E quando a gente percebe, a gente foi enredado, a gente foi laçado. Como é triste quando isso acontece conosco, não é? Quando o pecado termina, quando o erro passa, a gente sai daquela cena como? Cabisbaixos, às vezes chorando, às vezes muito tristes, nos perguntando como que eu tive coragem de negar o meu Senhor. Já aconteceu com você? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E aí quando a gente sai cabisbaixo, triste. Mas quando isso acontece com você, pode até sair da presença do inimigo cabisbaixo e triste. Mas eu queria que, por favor, você, com os olhos da fé, olhasse para o seu lado e enxergasse o próprio Cristo lhe assistindo na sua fraqueza. E dizendo para você: filhinho, se você pecou, eu sou agora o seu advogado. Confesse o teu pecado, peça perdão para mim, eu tenho perdão para te conceder. Eu tenho salvação para te dar,
Eu tenho cura para a sua alma. Não é assim que Cristo faz conosco? Ele diz para a gente assim: seque as suas lágrimas e prossiga comigo na caminhada. Então olha que interessante, irmãos. Nós de toda forma sempre vencemos. Quem está com Cristo sempre vence o mundo. Ainda que você sucumba, ainda que você caia, ainda que você fale, você tem um Salvador. Você não é qualquer um. Nessa noite talvez você tenha vindo à casa do Senhor se sentindo culpado, porque ao longo dessa semana o inimigo te trouxe uma bandeja de prata e aquilo fez brilhar os seus olhos. Quero declarar para você em nome de Jesus: você caiu, mas Cristo te ergue. Quero declarar para você em nome do Senhor: você falhou, mas Cristo te dá uma segunda chance, te dá uma nova oportunidade. Confessa o teu pecado, levanta a tua cabeça e siga, porque Deus tem salvação para dar a todo aquele que se aproxima dele com confiança. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, o que importa é que você tem um Salvador. Deus seja louvado por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Agora, o homem de Deus sabia que não devia comer, mas ele foi e comeu. Foi e bebeu. Enquanto ele comia e bebia, veio a palavra do Senhor dizendo: porque você não me obedeceu, o seu corpo não será sepultado junto à tua parentela. Você nem vai voltar para a sua casa. Dito e feito, queridos. No retorno para casa, um leão aparece. O texto bíblico é claro, dizendo que o leão mata ele sem despedaçá-lo. Ele estava com a sua jumenta, a jumenta fica intacta. E todo mundo que passou por aquele lugar enxergou uma cena que não fazia sentido. O homem de Deus caído morto, o leão do lado, olhando para o homem, e a mula do lado, viva, olhando para o homem. E ficou tempo assim. Deu tanto tempo que alguém passou por lá, contou para o profeta velho aqui, que foi na sua mula até lá, buscou o homem de Deus, buscou a mula do homem de Deus, o leão ficou lá tranquilo e ele voltou para poder enterrar o homem de Deus na sua cidade. Não é uma história que dá assim um pouco de... A gente se pergunta: meu Deus, ele só comeu um pãozinho, ele só bebeu um copo d'água, por que o leão tinha que matar ele? Você percebe que esse leão não é qualquer leão, esse leão é o juízo de Deus, esse leão é um leão que está ali para demonstrar de forma clara que se o Senhor disse, está dito. Não é nosso direito subverter aquilo que o Senhor disse. Nessa noite, queridos, o Senhor está conosco neste templo. E Ele está trazendo um recado do céu para a minha vida e para a sua vida também. Se está escrito na palavra, viva o que a palavra diz. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque o querer do teu Deus é que você viva somente pela palavra dEle. E aí, queridos, é chegado o tempo de nós sermos conhecedores da palavra, de nós sabermos realmente o que Deus espera de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não me responde, responde só para você mesmo. Você tem lido a palavra de Deus? Qual foi a porção das Escrituras que você leu hoje? Você leu um capítulo? Leu 3 capítulos? Você leu alguns versículos? O que você estudou da palavra de Deus hoje? Se a tua resposta foi: eu li qualquer coisa que tenha lido, glória a Deus por isso. Continua que você está no caminho certo. Agora, querido, se você falou assim: eu deixei para poder ler na igreja agora quando eu chegasse aqui, pastor. Eu sei que você está tendo uma porção da palavra de Deus, mas não é suficiente. Você precisa buscar por decisão própria. Você precisa buscar o querer de Deus para a sua vida como uma decisão sua. Você precisa entrar na presença do teu Deus e buscá-lo com sinceridade de coração, buscando querer saber o que Ele tem para você. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Como nós seremos julgados pela palavra de Deus se nós não estamos estudando a palavra de Deus? Se nós não somos conhecedores? Você percebe que problema está diante de nós? A igreja adventista era conhecida como a igreja da Bíblia. O povo gastava tempo lendo a Bíblia todos os dias. Hoje parece que a gente está sem tempo, é isso? Será que nós estamos sem tempo ou será que o diabo está nos fazendo acreditar que nós estamos sem tempo?
Irmãos, eu não sei para onde vocês estão indo. Eu de vez em quando tenho que me perguntar. Eu falo assim para mim mesmo: Hércules, para onde que você está indo? Aí eu lembro e digo assim: Hércules, você está indo para o céu. Aí eu digo para mim mesmo assim: então, Hércules, vamos viver como um cidadão que está indo para o céu. Acontece isso com você? Loucura, né? Você falando com você mesmo. Eu faço tudo em silêncio, viu, irmãos? Nem pense que eu sou doido. Não sou doido, não. É só fazer em silêncio. É só você pensar com você mesmo. Vamos fazer esse exercício agora? Pergunta para você em silêncio. Diz o seu nome e fala assim: para onde que você está indo? Se perguntou? Agora você mesmo responde para você para onde você está indo. Se é para o céu, se é para o céu da boca da onça, se é para o mármore de fogo, né, como diz o outro. Respondeu? Agora diz assim para você: então viva em conformidade com isso, que é seu objetivo de vida. Viva pela palavra, viva pela boca do Senhor, por toda a palavra que sai da boca do Senhor. É por isso que nós temos que viver, irmãos. Nós estamos a um passo de Cristo voltar a este mundo. Muitos na igreja estão mornos. Foi profetizado que seria assim. Não se assuste com isso, foi profetizado que seria assim. Foi essa semana. Até preguei um sermão sobre isso. Lá nos 10 dias do Santa Fé. Encontrei um adventista essa semana, fumando o seu cigarro e bebendo a sua cerveja. E disse que era adventista do 7º dia. E possivelmente está com o nome no rol de membros da igreja. Não era nossa, não, irmãos. Graças a Deus não era nossa. Mas possivelmente está com o nome no rol de membros da igreja lá dele. Misericórdia, não é? Quando eu era criança, quem era assim todo atrapalhado e não era praticante, tinha um grupo de pessoas que a gente chamava assim: são os católicos não praticantes. Lembram disso? Agora está assim, ó, de adventista não praticante. O que a palavra diz? Vamos ficar com a palavra, irmãos. Não encontre desculpa, não encontre saída para os seus pecados, encontrando uma racionalização, né, para o seu erro. Se a palavra diz, está dito. Vamos viver de toda a palavra do nosso Deus. Vamos viver em obediência a toda ela. Volta lá a Bíblia comigo. O profeta velho, quando pegou o corpo do outro, enterrou na sua gaveta do cemitério. Estou exagerando aqui, não tinha gaveta não, mas enterrou numa cova lá na cidade e disse assim para os seus filhos: filhos, quando eu morrer, me coloquem junto dele. E saibam que aquilo que o profeta disse contra o altar, levantado nos altos, vai se cumprir. Quero ler com você os versos 33 e 34. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdotes os lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la de toda a terra. Nós não vamos estudar o capítulo 14 agora, mas o primogênito de Jeroboão morreu logo em seguida. Quero dizer uma coisa para você para terminar essa mensagem. Às vezes, Deus traz no púlpito da igreja dele uma mensagem assim que é mais dura do que de esperança, né? Eu acho que a mensagem de hoje é uma mensagem mais dura do que de esperança. E alguns de nós até nos perguntamos: mas puxa, eu vim à igreja, eu queria ouvir uma mensagem assim que me animasse, que me motivasse, que me colocasse para cima. Irmãos, é esse tipo de mensagem que coloca a gente para cima. A outra mensagem que fica só explanando sobre o amor de Jesus, o maravilhoso amor de Jesus, o incrível amor de Jesus, que também é real, às vezes não está nos colocando para cima. Pode inclusive estar nos colocando para baixo, porque a gente fica tão apegado a esse amor, que a gente diz assim: deixa eu viver minha vida de qualquer jeito, deixa eu ser um crente bangalafubenga, deixa eu ser um crente sapecado, deixa eu ser um crente do meu jeito. Eu acho que nós precisamos de mensagens assim, para a gente se conscientizar. Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor.
nesse dia, como nós seremos apresentados? Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos sabedoria para nos apresentar diante do Senhor com uma vida reta, baseada na palavra. Queridos, não é nem para a direita, nem para a esquerda. Não é de acordo com as doutrinas da igreja, não é de acordo com aquilo que o pastor fala. É de acordo com a Bíblia Sagrada. Estude a sua Bíblia, nós estamos no final dos tempos. Conheça o que as Escrituras ensinam sobre cada assunto. Eu estou achando que eu não preciso mais guardar o sábado direito como guardava antes. Vai estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia e chegar a essa conclusão na Bíblia, não guarda mais o sábado. Eu estou achando que eu posso beber uma cachaça de vez em quando. Vai estudar a Bíblia. Se você encontrar essa segurança na Bíblia, viva de acordo com a Bíblia. Por que eu falo isso sem medo de errar? Porque eu sei que a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia, ela sustenta a verdade eterna de Deus. É a única coisa que não muda. Se um dia mudarem a Bíblia, não creio que vai acontecer. Só creio que um dia vão tirá-la de nós. O que vai nos sobrar serão as lembranças daquilo que nós sabemos de cor. Então aproveite que você tem a sua Bíblia agora e estude ela agora, porque um dia ela vai ser tomada de você. Viva pela palavra do Senhor teu Deus. E sabe qual vai ser o resultado final? Vida eterna. Céu. Para mim e para você. Jeroboão ficou de fora. Não vamos seguir o exemplo dele, né, irmãos? Nós temos uma mensagem musical? Não? Era só uma mesmo no começo do culto? Então nós vamos nos colocar em pé neste momento e vamos terminar este culto com uma oração, pedindo a Deus para que Ele nos ajude, nos abençoe. Quando você estiver indo embora para a sua casa, vá pensando, será que essa mensagem diz respeito a alguma coisa da minha vida? Porque eu vou ir pensando também na mesma questão, tá bom? Feche os seus olhos, curve a fronte. Deus de amor e bondade, muito obrigado por esses momentos que passamos na sua casa, ouvimos a tua voz e nos lembramos mais uma vez da seriedade das tuas palavras. Se está dito, Senhor, está dito. Se está escrito, está escrito. Ajuda-nos a vivermos em conformidade com tudo aquilo que nos foi escrito como revelação do teu querer para as nossas vidas. Nos perdoe naquilo que temos faltado. Nos ensine aquilo que não sabemos ainda. E permita, Senhor, que toda a tua obra, toda a tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós. Estamos diante de nós uma semana que é completamente desconhecida. Mas nós confiamos no fato de que o Senhor já está presente na nossa semana, nos abençoando, nos sustentando, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos chamando diariamente para estudarmos a tua palavra e para vivermos em conformidade com ela. É a súplica do nosso coração, muito agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Assim como você está, vamos cantar Eu Te Amo, ó Deus, a capela mesmo?